Você com certeza já deve ter assistido ao filme Troia. Estrelado por Brad Pitt, Eric Bana, entre outros grandes atores, esse filme busca retratar a Guerra de Troia, que é um conflito narrado pela grandiosa e importantíssima obra de Homero, a Ilíada. E nesse vídeo nós vamos falar justamente sobre o porquê dessa grandiosidade. Então eu aguardo vocês depois da vinheta. Bom, se você já leu a Ilíada, você deve lembrar muito bem do início clássico dessa obra. A fúria deusa canta do Pelida a Aquiles, fúria funesta responsável por inúmeras dores aos Dânaos, arrojando magnas ânimas de heróis ao Hades, pasto de matilha e aves. O plano do Cronida se cumpria desde o momento em que a Lídia afasta o Atrida, líder do exército de Aquiles. Então, a Ilíada ela já vai começar no 9º ano da Guerra de Troia. E ela vai ter como principal tema, o pano de fundo da Ilíada, é a ira de Aquiles. Então, logo no início, como eu li aqui no trecho para vocês, nós temos esse conflito entre Aquiles e o líder do exército, o rei dos gregos, que é Agamemnon. Agamemnon, ele vai exigir que Aquiles dê Briseida para ele. Briseida era um prêmio de guerra, era uma mulher, um prêmio de guerra de Aquiles. Por quê? Porque Agamemnon, ele estava ali com o seu prêmio de guerra, uma mulher que ele também pegou ali durante a guerra, que era a Criseida, só que ela era filha do sacerdote de Apolo ali daquela cidade. Então Apolo, ele começa a infringir inúmeras pragas no exército grego, com o objetivo de pressionar Agamemnon para que devolvesse Criseida para o seu pai, o sacerdote. Então, Agamemnon não vê outra alternativa a não ser devolver Criseida. Mas ele exige, em contrapartida, que Aquiles dê o seu prêmio, a Briseida, para ele. Então, Aquiles, ele se sente ali extremamente desonrado e diz que não vai mais participar da guerra. Então, a gente tem aí, logo o início da Ilíada, Aquiles se distanciando dos gregos e se recusando a participar da guerra. E é aí que começa o grande sofrimento dos gregos, porque Zeus tinha um plano para Aquiles, Aquiles, ele deveria ser afamado por toda a história da humanidade por meio da Guerra de Troia. Então, Zeus, ele vai permitir que os troianos, eles tenham inúmeras vitórias nos campos de batalhas. Heitor, que é o príncipe de Troia, vai matar Patroclo, que é o melhor amigo de Aquiles. Tudo isso para que Aquiles ele se sinta pressionado a retornar para a guerra, Esse era o destino de Aquiles. Ele tinha que fazer fama durante a guerra, mas ele sabia que a sina dele seria morrer ali nos campos de batalha. Por isso, nós vamos conseguir ver cada vez mais a humanidade de Aquiles com mais profundidade, porque apesar de ele ser um grande herói, ele é mortal e ele entende que a sina dele é morrer nos campos de batalha. Mas como eu disse para vocês, nesse vídeo nós vamos nos ater ao porquê dessa grandiosidade da Ilíada, porquê dessa importância que a Ilíada tem até hoje nos nossos dias atuais. E para isso eu vou me apoiar no que os sábios disseram, Então, os maiores estudiosos e os maiores intelectuais que falaram sobre a Ilíada. Heródoto, considerado o pai da história, disse o seguinte: Homero deu aos deuses seus nomes, determinou suas esferas e funções e descreveu suas formas externas. Então, para ele, a Ilíada e a Odisseia não contavam apenas histórias, mas moldavam ali a mitologia e a cultura grega. Já Otto Maria Carpo, na História da Literatura Ocidental, volume 1, ele nos mostra que a Ilíada e a Odisseia, elas eram usadas nas escolas gregas, então elas eram ensinadas para as crianças, mas não como um livro didático, como a leitura obrigatória de um estudante, de forma alguma. Ela era usada como fonte de uma tradição. Então, os alunos, os estudantes, eles tinham que aprender essas duas obras de cor, assim como os católicos têm que saber o catecismo. Então, para os gregos, a Ilíada e a Odisseia eram sinônimos de tradição.
no sentido mesmo que a Igreja Católica dá a essa palavra. Então, a Ilíada e a Odisseia, na Grécia, eram obras indiscutíveis. Hoje em dia, para nós, elas já são discutíveis, né? Existem muitas discussões sobre essas obras, mas elas continuam sendo um símbolo de uma pura e grande obra literária. No seguinte trecho aqui da história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo, ele vai destacar o valor da Ilíada, mostrando como que Homero, apesar de ser um grego, foi imparcial ao narrar os acontecimentos da Guerra de Troia no poema. Vou ler aqui esse pequeno trecho para vocês. Homero é grego, mas não toma partido, mantém-se objetivo. Quase ao contrário, o seu sentimento humano inclina-se mais para os troianos. É aos gregos que ele lembra, em versos memoráveis, o destino de todas as gerações que caem como as folhas das árvores. E o único episódio em que se revela certo sentimentalismo é a cena de despedida entre Heitor e Andrômaca. Uma cena emocionante, gente, me emocionei. Em toda a epopeia, sente-se vagamente e dolorosamente o futuro fim da cidade assediada. A tragédia de Troia é o desígnio poético que unifica os episódios dispersos da Ilíada em torno de Aquiles, que termina com um golpe decisivo contra Troia, a morte de Heitor. Já outro ensaio incrível é da Simone Weil, que tem o nome de A Ilíada ou o Poema da Força, né? Esse ensaio ele está aqui nessa edição da editora 34 da Ilíada, traduzida pelo Trajano Vieira. Então, lá no final nós temos vários trechos de críticas e esse ensaio está aqui nessa edição. Gente, quem puder ler esse ensaio, vale super a pena. Então, aqui, a Simone Weil, ela vai defender que o principal tema da Ilíada é a força, especialmente como ela transforma em coisa qualquer um a ela submetido, inclusive quem se utiliza dela. E ela nos diz o seguinte: quando se exerce a força até o fim, ela faz do homem uma coisa no sentido mais literal, pois transforma-o num cadáver. Havia alguém e um instante depois não há ninguém. E para demonstrar isso, ela cita esse trecho aqui da Ilíada. E os corcéis de falses largas sacodem pelo campo de batalha os carros, ocos, chorando seus aurigas que no chão jazem, mais caros aos abutres que às esposas. Isso é uma coisa incrível, né, da Ilíada. Como Homero, ele descreve ali as mortes, todos aqueles homens, as atrocidades, né, como que a morte chega para ceifar essas vidas. O realismo, mas também a forma como ele narra, né? É muito interessante e muito profunda. E por fim, ela reflete e como, apesar de várias tentativas após a Ilíada até os dias de hoje, ninguém conseguiu chegar no nível, nem aos pés desse grande épico, né? E por que não falar desse maior clássico da humanidade? E ela conclui o seguinte: mas nada do que produziram os povos da Europa equivale ao primeiro poema conhecido que surgiu num deles. Talvez eles resgatem o gênio épico quando souberem não acreditar no abrigo da sorte, nunca admirar a força, não odiar os inimigos e não desprezar os desafortunados. É duvidoso que isso seja para breve. Então é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, clicar no gostei e comentar o que vocês acharam, dizer sugestões. Eu estou sempre lendo e respondendo os comentários. Então, até mais. Tchau, tchau.